A paz do Senhor Cojederge, eu sou o diácono Pedro Marques, falo aqui de Rio das Ostras, pastor Moisés Dias, sou jovem lá na Mocidade Madeiro, quero mandar um abraço aqui para eles. Tenho o prazer gigante de refletir hoje com vocês sobre uma passagem bíblica, num tempo de adversidade, num tempo de dificuldade. O Espírito de Deus quer nos trazer um conforto, uma saída em meio a esse túnel. Hoje a gente vai meditar um pouco sobre Ezequiel 37. É um texto muito conhecido, todo mundo conhece. É uma profecia específica, mas tem algumas lições que a gente pode tirar desse texto. Tá? Então abra aí Ezequiel 37, versículo 3, que diz assim: Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor, tu sabes. Gente, vamos lá. Ezequiel aqui já tem a chamada profética dele estabelecida. Ele já é um profeta estabelecido. O próprio Deus o tinha chamado ali do meio dos exilados. E é um tempo de dificuldades, é um tempo de adversidade. E é uma visão muito problemática por si só. Ele é tomado pelo Espírito de Deus, pela mão do Senhor, o versículo 1 nos diz isso, e levou-o a... Ele é tomado pela mão do Senhor e é levado até um vale de ossos secos. E ele vê que esses ossos estavam ressecadíssimos, estavam muito secos, estavam espalhados fora do seu lugar, fora da ordem natural. Então, a primeira lição que a gente tira daqui é que muitos cristãos podem estar no meio de um lugar, levados pelo próprio Deus. Prestem bem atenção. Levados pelo próprio Deus a um lugar sem vida, a um lugar de morte, a um lugar bagunçado, a um lugar ressecado. Mas, pensem comigo. O Senhor entrega então uma pergunta muito confrontante a Ezequiel, O Senhor pergunta a ele, Ezequiel, podem esses ossos ressurgir, reviver? E é interessante que o Senhor faça essa pergunta porque, na verdade, o que Deus está perguntando é possível que essa situação mude? E às vezes você está enfrentando um problema aí na sua família, uma dificuldade na sua igreja, no trabalho, na faculdade, e o Senhor está perguntando a você, essa situação, é possível que ela mude? É possível haver restauração? É possível haver ressurreição? Vida nova? É possível que mude essa situação? E mais do que a pergunta de Deus, eu quero deixar claro aqui que mais do que as perguntas que Deus faz, porque às vezes Deus nos pergunta algumas coisas que são, às vezes até machucam a gente, Mas ele machuca para nos curar. Olha só, ele pergunta a Ezequiel, é possível que eles vivam? E a resposta de Ezequiel, como seria a minha resposta, acredito eu, Senhor, tu sabes. Só o Senhor sabe, Deus. Na minha ótica, e agora é o Pedro falando, na minha ótica, Senhor, essa situação não tem mais jeito. Mas eu conheço o Senhor. Antes eu até conhecia de ouvir falar, mas agora eu andei contigo, eu te vi com os meus próprios olhos. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Mas por mim, essa situação não tem mais jeito. Só que eu vou entregar ao Senhor. Senhor, tu sabes. Ezequiel responde dessa maneira, e mais do que só responder as perguntas de Deus, Ezequiel tem uma atitude de fé, e uma fé que age. Ele responde, o Senhor diz a ele, então faz o seguinte, já que é comigo, profetiza. Seja o meu instrumento, profetiza sobre esse vale, e diga a esses ossos, ouvi a palavra do Senhor. Entendam, porque às vezes a gente fica angustiado, triste, porque a gente esquece que é a palavra do Senhor que traz vida. A gente esquece que é a palavra do Senhor que traz as coisas ao lugar. Aqui
Deus está sendo muito claro. Ezequiel, fale aos ossos que é para eles ouvirem a voz, a palavra do Senhor. Então, nesta manhã, nesta tarde, não sei, no momento que você está assistindo esse vídeo, tenha uma certeza. É a palavra do Senhor que faz os ossos voltarem ao seu lugar. É a palavra do Senhor que traz vida. É a palavra do Senhor que traz ordem. Eu porei tendão em vocês. Eu farei crescer carne sobre vocês. Eu colocarei pele, colocarei meu espírito. E vocês viverão. E sabereis que eu sou o Senhor. Por que então que a gente tem que profetizar no vale? Para que saibam que o nosso Deus é o verdadeiro Deus. E como eu estava dizendo, Ezequiel tem uma atitude de fé e uma fé que age. O que ele faz? Profetiza conforme o Senhor tinha ordenado. Ele obedece à voz de Deus. E enquanto ele profetiza, gente, ele não terminou de fazer a profecia, ele não terminou de externar aquilo que o Senhor já tinha dado para ele fazer. É no processo, enquanto ele profetizava, houve um ruído, barulho de ossos, e que se ajuntavam, cada osso a seu osso, as coisas começaram a andar, depois que ele obedeceu à voz de Deus. Mas ainda não havia terminado. A situação já estava organizada, os ossos já estavam no seu lugar, já tinha músculo, tendão, pele, mas ainda faltava o espírito vivente. Ainda faltava vida sobre aqueles ossos secos. É nesse momento que a palavra do Senhor vem a ele de novo e diz: Ezequiel, profetiza ao espírito. Vem dos 4 ventos ao espírito e assopra sobre esses ossos para que eles vivam. Algumas versões dizem assopra sobre esses mortos. Nesta oportunidade, por favor, ouça a voz do Espírito de Deus. Levante-se, ouça a voz de Deus e profetize para que o Espírito venha trazer vida, para que o Espírito encha aqueles que estão mortos. Talvez é aí na sua juventude. Alguns jovens que não têm mais a sede do Espírito Santo, que não têm mais fome da palavra de Deus, que não têm mais comunhão, profetize aí na sua igreja. Profetize sobre a sua família, vida, profetize no seu trabalho. Juventude, no seu curso, profetize vida, vindo do Espírito de Deus. Lembrando que é a palavra e o próprio Deus que fazem isso, que não somos nós. Às vezes a gente se frustra porque a gente quer fazer pela nossa mão, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Mas Deus está te lembrando hoje. É a palavra dele que faz. E hoje nós precisamos, numa fé que age, ser obediente e profetizar sobre o vale e sobre os mortos, que venha vida sobre vocês. Nisso, Ezequiel novamente obedece. E ele profetiza como foi ordenado. E o Espírito entrou neles. E eles viveram, olha o resultado disso. E se puseram de pé e eram um exército sobremodo numeroso. O resultado da nossa fé e obediência ao Senhor é que se levante um exército. O nosso tema é esse, a Congederge está de pé porque alguém profetizou sobre as nossas vidas. O seu líder profetizou, o seu pastor profetizou, os seus pais profetizaram sobre a sua vida. Agora, replique isso, multiplique isso, profetize sobre a vida de alguém. Levante-se, ouça a voz de Deus, tenha fé e seja obediente. Profetize aos ossos secos, que venham sobre vocês o Espírito de vida. No nome de Jesus. Essa é a reflexão de hoje. Eu queria que você, durante essa semana, orasse junto comigo, para que o Espírito de Deus traga a nós dois, eu preciso também, da fé. Que o Espírito de Deus traga a nós dois, eu preciso que o Espírito de Deus me traga a orientação sobre quem e sobre qual situação, qual
adversidade eu devo profetizar? Eu devo profetizar sobre a minha família? Eu devo profetizar sobre o meu departamento de jovens? O Senhor vai te dar o direcionamento. E no nome de Jesus, assim como aconteceu aqui no capítulo 37 de Ezequiel, vai acontecer aí também. Um exército numeroso vai se levantar. Antes, eu não queria deixar de me despedir sem a gente orar ao Senhor, né? Vamos fazer uma oração rápida? Você que pode aí, vamos orar para que Deus traga direcionamento à nossa vida, traga visão espiritual a nós. Deus, muito obrigado por esse tempo proveitoso. Deus, muito obrigado por essa jovem, esse jovem que está aqui do outro lado, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, por aquilo que o Senhor já vai fazer. Deus, eu quero te agradecer pela juventude da Conjaderge. Deus, eu quero te agradecer aqui pela minha galera da Almadero, Deus. Deus, eu quero louvar o teu nome, porque o Senhor nos trouxe esse alerta nesta manhã, nessa tarde, nessa noite. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor está colocando em nós o desejo de profetizar sobre o Vale de Ossos Secos. Profetizar sobre as nossas situações, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas adversidades. Trazendo vida, Pai. Trazendo aquilo que só o teu Espírito pode fazer. Deus, muito obrigado pela vida desse jovem e dessa jovem. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado. Louvamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, glorificamos o Senhor, porque tu és o nosso Deus e o nosso Pai. E que todos possam ver, através de nós, que há um verdadeiro Senhor. E que esse Senhor és tu, Pai. No nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus te abençoe. Que Deus traga vida às vidas que estão ao seu redor. E que você seja um farol que mostra a verdadeira luz, que é Cristo. Amém? Pastor Jesonias, muito obrigado. Obrigado, Conjaderge. O Madero, amo vocês. Deus te abençoe no nome de Jesus. Fica na paz.